Este findar do dia 28 de junho, em que estive na Casa Museu de Fernando Pessoa, na apresentação do livro da Rita Caetani Marani, intitulado Os Livros Ocultos de Fernando Pessoa, regressando a casa e já agora, próximo da meia-noite, vim à minha divisão dos livros portugueses, basicamente de ensaísmo, e tirando um ao calhas com uma lombada até bastante descosida, sem capa inicial, o livro de muitas e variadas coisas, em 1920, editado na Rua Augusta, 44, 46, 48, parceria António Maria Pereira, na época áurea, fim do século XIX, começo do século XX, quando o maior número de lojas eram as que pertenciam a livrarias, tipografias, papelarias, sobretudo na Baixa e no Chiado e no Bairro Alto. Abrindo esse livro, vejo que o autor é Alfredo Pimenta, homem que chegou ainda a polemizar com Fernando Pessoa a propósito das ordens secretas e a lei que se tentava e que se conseguiu introduzir proibindo a maçonaria, tal como ainda o espiritismo foi também perseguido. Fernando Pessoa tendo saído da sua posição discreta em defesa da maçonaria, não sendo um maçom, mas sendo certamente quem mais sabia da maçonaria, dos seus graus, dos seus rituais, dos seus sentidos filosóficos, morais e espirituais. Encontrei dentro do livro de Alfredo Pimenta, um conservador, um artigo interessante sobre os bailados russos, que Amanda Negreiros apoiou e que vieram a Lisboa este ano de 1920, mas que tiveram uma série de problemas na representação, de tal forma que acabaram por ser no Coliseu, sem grande qualidade, e ainda por cima tendo havido problemas que adiaram até uma das sessões. Almada fez bastantes anos, conheceu as pessoas, e Nijinsky foi, de certa forma, uma estrela com as suas grandes bailarinas, músicos que passou sem que houvesse aquele acolhimento necessário. Contudo, no fim deste livro, temos um artigo muito interessante sobre Antero de Cantal, que vamos ler, pois é pequeno e talvez justifique a nossa perda de tempo em o ouvirmos. O livro tem cerca de 100 e tal páginas e esta composição de Alfredo Pimenta é pequena. O que ele nos vai dizer é ainda assim fruto de uma alma que era capaz de sentir a grandeza dos seres. E o que ele nos diz é assim: quis a amizade gentilíssima do Sr. Francisco de Carvalhal
ter a extrema delicadeza de me conseguir um exemplar das cartas do Antero, do Santo e Divino Antero, que o Sr. Cândido Augusto da Nazaré colegiou e o falecido Dr. Eugênio do Canto editou, antepondo-lhes as 600 páginas de memórias escritas por João Faria Maia, um grande amigo, um açoriano e grande amigo de Antero, para o in memória de Antero, muito curiosas para quem quiser conhecer a psicologia do poeta genial dos sonetos. Como sabemos, Antero teve um processo evolutivo e, por fim, degenerativo que levou ao seu suicídio, mas pelo caminho houve grandes momentos de dinamismo político, social, afetivo, ideológico, espiritual, ficando testemunhos em várias das suas obras. Contudo, a sua verdadeira essência anímica não é fácil de compreendermos completamente, sobretudo nesses aspectos mais profundos da sua força anímica para a verdade, para o amor, para a vida. Estas cartas, com o in memoriam de Antero de Quental, ficam constituindo os melhores documentos a compulsar para um estudo definitivo de Antero, se é possível, um estudo definitivo de um homem de gênio. Algo que se passa com Fernando Pessoa, no nosso meio português, sem dúvida, dois dos gênios dos últimos séculos. A minha paixão por Antero data dos mais afastados tempos da mocidade. Foi seguramente o meu primeiro poeta amado e foram os seus versos que eu mais religiosamente decorei em toda a minha vida. Os sonetos dão para toda a gama de sentimentos, para o desespero e para a resignação, para a frieza e para a fé, para o cinismo e para a ternura, para a ironia e para o embevecimento artístico. Os deleites técnicos que aqui além quebram a admirável arquitetura da sua obra são detalhes mínimos que desaparecem diante da gigantesca e subtil perfeição do pensamento. Não quer dizer que não haja nos seus sonetos versos dignos de mais cuidado e torturado e esquisito burilador do verso, imagens que são símbolos, evocações musicais que são prodígios de impressionismo. Desde os meus 14 anos até hoje, que de vendavais destruidores da minha vida, que de decepções angustiosas, que de modificações profundas no meu pensar e no meu sentir, que de revisões nas minhas doutrinas e nas minhas opiniões. A busca de alguma coisa que seja mais definitiva e mais firme do que a bússola agitada e instável, eu tenho vindo, no entretanto, sempre fiel ao meu culto por Antero, primeiro amor do meu espírito, em cuja contemplação eu esqueço o pântano gangrenado que me cerca. Se os sonetos nos dão o poeta, as cartas dão-nos o homem. E o homem é digno do poeta. Eu diria mais, as cartas de Antero de Quental são um dos mais belos testemunhos da amizade humana, da intenção, da tensão de fazer bem. Talent de bien faire, como o infante Dom Henrique marcou no seu lema, na sua divisa, e que está fixada no seu túmulo. Infante Dom Henrique, que foi cultuado por Antero, que escreveu em jovem um texto que só foi publicada a primeira parte, depois não concluiu, e que Antero também teve sucessores nesse culto geniais, o caso de Fernando Pessoa, que na mensagem
e em estudos até de ordem mais esotérica, ou seja, mais interior, de tentativa de maior ligação à nossa parte e essência espiritual, trabalhou com esse tal lema talent de bien faire, talento ou esforço de bem fazer, que Fernando Pessoa chegou mesmo a escrever e a considerar que era um dos princípios que devia ser meditado e que incluía a essência do caminho espiritual da tradição portuguesa ligada com os Cavaleiros Templários, a Ordem de Cristo e a cavalaria espiritual, a demanda do Santo Grau que todo ser que está no caminho, de uma forma ou de outra, realiza e que tem no Irão uma semelhança no culto de Ejam, ou a taça do rei Jasmid, que lhe permitia ver a sabedoria do mundo, acolher a sabedoria do mundo, ou então providenciar os bens necessários, algo que a cavalaria de Santo Grau, nos ciclos ocidentais, acabou também por desenvolver e que remete, no fundo, para uma demanda de conseguirmos sentir mais no nosso próprio ser a possibilidade de fazermos descer à consciência terrena e limitada e da personalidade a imensidade, a criatividade, o amor dos mundos espirituais e divinos, sem mitificarmos, sem expandirmos a tudo ou uma iluminação total, vamos apenas considerar que esta prática espiritual, meditativa, de tentarmos respirar em paz a nossa interioridade divina e sagrada, é um objetivo que deve ser prosseguido em vida para, quando chegar a hora da morte, já termos o nosso núcleo espiritual e divino mais aceso, capaz de imediatamente providenciar outra luz, uma vez que os olhos físicos deixaram de ver a luz do sol externo. Esta demanda do grau ou da taça que ilumina quem a traz ou quem a recebe é o talent de bien faire, é o que Antero tentou e conseguiu em certos aspectos da sua vida, e nas cartas essa comunhão de cavaleiros, de camaradas, de utopistas, de seres que demandam a verdade e a justiça e o amor, se encontram e se interrelacionam em cartas fabulosas, nas quais Antero ora confessa as suas preocupações, aos seus desânimos, aos seus sofrimentos, ora entusiasma e aconselha e sublima os seus companheiros de diálogos. Diz-nos então Alfredo Pimentel: se os sonetos nos dão o poeta, as cartas dão-nos o homem, e o homem é digno do poeta. Eu não gosto do filósofo Antero de Quental.
E cá está agora, vemos os aspectos mais conservadores ou mesmo reacionários de Alfredo Pimenta. Detesto o revolucionário das odes modernas, versos medíocres nas emoções que despertam, inferiores na forma que tomaram. Aqui é evidente que é um certo exagero. São versos carregados de amor e de esperança e de justiça que apelam a uma transformação, sobretudo política e religiosa, que Alfredo Pimenta, conservador e católico, não queria, não desejava, não apreciava e por isso mesmo também atacou Fernando Pessoa quando este defendeu as ordens secretas ou a maçonaria. Mas os sonetos são eternos. Morrerá tudo, desde os Cancioneiros de Vaticana aos Lusíadas, desde as éculas do Rodrigues Lobo aos tercetos de Nuno Alves da Pátria, coisas formosamente belas. Morrerá tudo isso, mas os sonetos não morrerão. Nos sonetos não é a alma de Antero que fala, nem são os nervos de Antero que vibram. Aqui temos um parágrafo valioso e profundo que nos diz: nos sonetos não é a alma de Antero que fala, nem são os nervos de Antero que vibram. Contudo, podemos dizer que são eles, mas também os da sua época e os da humanidade. Vamos ler mais rapidamente, documentar menos, porque não temos tanto tempo antes que o limite máximo seja cortado. Nos sonetos passa a alma do homem e vibram os nervos do artista. Nos sonetos há a dor humana, há o pensamento humano e há a beleza sobre-humana, a beleza arquétipa, a beleza divina, a beleza profunda, a beleza da humanidade e da divindade. Dizemos nós. Voltemos a ele. Os sonetos são poemas de 14 versos, expressões sintéticas de estados de alma que realizam a concentração máxima de todos os sofrimentos e todas as angústias, todos os esperos e todas as esperanças, todas as canduras, as mais femininas, de todas as acerbações, as mais demoníacas. Os outros têm Victor Hugo, Júpiter atruador e bulhento da lenda dos séculos, tem Byron, o ébrio, ou Goethe, o gênio equilibrado. Mas ninguém tem Antero, aquele que, se não tivesse escrito em português, neste modesto, tímido, ignorado e esquecido português, seria o maior poeta do mundo, porque o soneto é a forma mais alta da poesia e os seus sonetos são os mais belos sonetos do mundo. Aqui está um grande elogio aos sonetos de Antero e ao português. Não há crença, por mais fervorosa, que não se sinta exaltada e fascinada diante do soneto à Virgem. Não há humildade, por mais ingênua e mais santa, que não se sinta imperfeita diante da extrema humildade do soneto na mão de Deus. Não há tragédia psíquica, por mais violenta, que não se comova ante o soneto do Palácio da Ventura. Aqui estão resumos de uma sensibilidade católica, mas sensível, artística, perante alguns dos sonetos principais de Antero na mão de Deus, Palácio da Ventura e a Virgem. Os sonetos de Antero têm a beleza que não morre, que eu considero no meu decadentismo doentio condição essencial e fundamental da arte, e o seu pensamento vem filtrado através de uma camada espessa de cultura mental quintessenciada, da quinta essência. A cultura mental foi muito trabalhada pelo sofrimento, pela aspiração e que deu estes poemas. Estas cartas dão-nos o homem, aquele homem superior que era Antero,
e que até na intimidade adorável das suas conversas epistolares é grande e impressiona. A imprensa portuguesa, confirmando os créditos de que goza, quase não se referiu às cartas, que é uma ironia, e bem andou, não for a alma infantil da terra, que repousa na mão de Deus, religiosamente sossegada, sobressaltar-se com o que pudessem dizer dela. Aqui está uma visão certamente incorreta, derivada de uma má instrução da vida depois da morte. Antero não está a repousar na mão de Deus, não estava, e está hoje mais dinâmico, na altura um bocado mais aflito, depois de um suicídio recente e sem tantas forças da alma prontas para o fazerem despertar e ver no mundo espiritual, ainda que tivesse também bastante desenvolvido essas potências. Até 160 cartas que andavam dispersas nos jornais, livros, revistas, bem precisam ser seguidas da publicação de outras cartas que no espólio do Joaquim de Araújo, seu grande amigo, devem estar. Estas 60 cartas contêm páginas e páginas de maravilhoso encanto. Eu gostaria de transcrever a carta a Anselmo de Andrade, que é das mais lindas coisas que a língua portuguesa pode exibir. Perdoa-me, Antero, que não podendo escrever tudo, transcreva meia dúzia de linhas só. Aqui está a consciência da comunhão em que ele pede perdão ao Antero, e assim nós também pedimos perdão no sentido de que se devêssemos comungar mais com ele como um dos mestres de Portugal, enquanto portugueses, pois aqui estamos, pelo menos neste momento, a fazê-lo. É um trabalho de artista, este escudir, brilhante mas frio. Os pensamentos ajuntam-se como as pedras de que se compõe o mosaico. A estas procuram-se cuidadosamente as faces para onde se ajustam às outras, e contanto que se harmonizem aquela exata proporção que seja mais lógica, a obra é boa. Boa, certamente imperfeita, mas o qual o artista não lhe importa, nem ele poderia, se quisesse, é que ser aquele mármore primoroso, mas gelado. Excelente conjunto, na verdade, polido e lavrado a primor, mas lavrado e polido em pedra, pedra fia como a dos túmulos. O pensamento metafísico é assim, mosaico de diamantes, diamantes brilhantíssimos, mas cortantes e destruidores, refletem a luz toda do sol, e mais puro ainda se pode ser, mas não dão um raio de calor. Como o diamante, corta o silogismo direito e fundo, mas é por isso que fere também. E todavia, meu amigo, se um bom silogismo vale muito, uma lágrima bem quente, bem viva e bem sentida deve valer tanto ou muito mais ainda. O peso de uma lágrima, leve coisa, talvez na palma da mão do filósofo, acostumado a levantar a mole espantosa dos argumentos, dos sistemas, das ciências. Mas quando sob o coração nos cai, dos olhos que Deus fizera para a luz e para a aventura, e que a vida só deu sombra e abrolhos, então sente-se bem o peso. É essa pobre gota d'água, e não há ali peito de bronze que não vergue e se abate, como se tocasse o dedo invisível de uma divindade. Neste estreito cristal se reflete um mundo de desventuras sem nome, de sortes incompreensíveis, de desespero sem voz, de consumações solitárias, para que não há consolação possível na terra, porque a terra as ignora, que são sombras de destino violentamente espedaçados, que são terríveis e imediáveis como a morte. Isto é uma... Vou continuar a ler a carta, mas aqui contextualizo que esta referência é de uma mulher um bocado perdida na vida, mas que chora quando é insultada ou quando é menosprezada por um estudante em Coimbra. E Antero, que assiste, enquanto estudante, também vibra intensamente, porque o seu coração era um coração já vivo, era um coração aberto à unidade, à multipolaridade, à fraternidade dos seres e das coisas. Por isso que ele se revoltou contra a opressão do sistema universitário ou do governo da Ávila e Bolama, ou quis
lutar com Garibaldi, formas de participação da grande luta que os povos hoje em dia realizam contra a opressão sionista, a opressão imperialista ou mesmo da União Europeia. Esta jovem deitou esta lágrima que é assim altamente valorizada por Antero e compara como o molusco do mar das Índias, de cuja pútrida consolução nasce a pérola nacarada, assim da espantosa decomposição das misérias humanas, são, como símbolo de toda a melancolia da vida, a viva pérola de triste e doce reflexo, uma lágrima. Como os milhões de glóbulos numa só gota de sangue, movem-se ali, agitam-se e passam todas essas tragédias cuja catástrofe nenhum braço de ferro pode evitar. Todas as lutas em que a virtude e a verdade se viram sempre esmagadas, como o subpeso, a maldição desconhecida, todas as fúnebres agonias das grandes almas ignoradas, todos estes dramas sem nome que no mais baixo e no mais fundo da sociedade se removem, misteriosos e terríveis, que assombrosos quadros de miséria, não alumia o doce raio da luz que atravessa a água pura de uma lágrima. É o espantoso caleidoscópio das dores da humanidade. É uma página bela de Antero, com esta capacidade de sentir profundamente o sofrimento dos outros e ter esta visão do caleidoscópica das dores e das aspirações da humanidade. E tudo isto, meu amigo, todas estas realidades ardentes, palpitantes, sangrentas, deixarão de existir, de bradar, de se distorcer, porque um dia, no fundo do cadinho metafísico, onde uma ciência cruel lançar estas grandes ideias, alma, Deus, vida, se achou esse registro, esse resíduo, essa obscura abstração, essa coisa que nenhuma palavra diz bem. Uma negação, nada. E voltamos a Alfredo Pimenta. Páginas como essa que transcrevo há muitas. E há reflexões políticas como esta, assim como também nada espero destas mudanças mágicas de cenário político chamadas relações, feitas por muita cobiça em nome de muita ilusão, há reflexões morais. Só é verdadeiramente livre aquele que sabe limitar voluntariamente a própria liberdade. Isto é uma grande verdade evidente. Temos que ser nós, como Epiteto dizia, a sabermos sustine e abstine. O que é que nós devemos sustentar e apoiar e aquilo que devemos abster-nos e retirar. E a nossa alma, dentro da sua gigantesca capacidade de emanações e de diversificações, tem que saber que o seu tempo na Terra é limitado e que mesmo a sua energia psíquica tem as suas fases e ondulações e limites e que há que sabermos concentrar no mais essencial. As cartas ao Conde Rezende, em que expõe o que pensa sobre o movimento de 1890, não podem ser ignoradas de quem queira conhecer a psicologia política do país. Em Portugal, dizia Alberto Osório de Castro, não pode haver revolução que mereça este nome, porque revolução pressupõe propósito, firmeza, força moral, o que aqui não há. Portugal é um país eunuco. É notável a previsão destas palavras da carta a Guilherme de Azevedo, das Pontes. Andamos a rir continuamente uns dos outros, na virtuosa intenção, ao que parece, de nos corrigirmos e reformarmos mutuamente. E, afinal, temo que não façamos senão relaxar-nos uns aos outros cada vez mais. Aqui transparece a seriedade profunda de Antero. O espetáculo que nos dá o presente da sociedade portuguesa, de onde parece que desapareceu toda a sombra de pudor, justifica plenamente as apreensões do Antero. Com as cartas particulares vêm ainda prefácios, cartas a livros e 3 cartas notáveis a Storck, autobiografia, a Castilho, sobre a questão de Coimbra, e António José Dávila, a propósito da portaria que fechou a sala das conferências de Casino. Termina aqui o artigo e lembremos que estas cartas de Antero de Quental são dos melhores livros do século XIX, em termos de pensamento e de sensibilidade, e estão editados na imprensa nacional e servem para comungarmos não só com Antero, mas como com a sabedoria eterna de Portugal. Luz e amor